Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Vai iniciar o nosso primeiro horário de atendimento. A gente faz nossa oração de São Francisco para depois iniciar os atendimentos. Quem quiser cantar junto, fique à vontade. A letra da oração vai estar aqui na tela, tá bom? Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia, tá bom? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos novamente à nossa casa. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre mediunidade, né, nos animais. A gente sempre fica curioso, né, para saber, né, será que meu cachorro tá vendo alguma coisa aqui em casa, meu gato tá vendo alguma coisa, né, que eu não tô vendo, né? Então hoje, brevemente, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente só contextualizar, a gente precisa só entender, né, o que é médium, né, e mediunidade, né? Então, médium é a pessoa que, né, segundo a nossa doutrina espírita, tem a capacidade de se comunicar com os espíritos, com pessoas que estão, né, mortas ou desencarnadas. Pessoa que supostamente possui dons ou capacidades para perceber ações, situações ou coisas sobrenaturais, né? Entre aspas. Então, segundo, né, a nossa doutrina e as nossas obras básicas, todos nós nascemos com essa capacidade, né, de ser um intermediário, né, entre o plano espiritual e o plano terrestre. Porém, algumas pessoas têm, né, esses dons, entre aspas, mais aflorados, né, do que outros. Mas também a gente sabe que a gente pode estudar e ir desenvolvendo essa capacidade, né? Então aqui, ó, no livro dos médiuns também. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, aqui ele fala, ó, que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Será que esse espírito, né, que está nesse momento no corpo de um animal, na fase, né, do corpo de um animal, ele tem essa organização sensitiva para isso, para ser interlocutor, né, entre o plano espiritual e o plano físico? E aí a gente tem o conceito da mediunidade, né? Então, mediunidade é toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar,
E pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. E um outro conceito, né, mediunidade é a capacidade que todos nós temos, em maior ou menor grau e tipos diferentes, de servirmos de veículo de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Em todo ser humano existem rudimentos, né, de mediunidade. Então, aqui, né, nas obras básicas, eles deixam, né, bem claro que é quando você está na fase humana que nós temos essa capacidade, né, e inteligência de ser interlocutores entre o plano espiritual e o plano físico. Por quê? Porque nós temos a inteligência e a capacidade de traduzir, né, em palavras, ou, né, escrevendo, tendo o aparelho locomotor, né, o aparelho, né, motor, para poder fazer uma psicografia, por exemplo, né? Mas então, por que será que o meu cachorro fica olhando para o nada, o meu gato fica olhando para o nada e fica latindo, né? Então, mediunidade dos animais, no Livro dos Médiuns. No capítulo 22, item 236 do Livro dos Médiuns, né, de Allan Kardec, encontramos um comentário do espírito Erasto no sentido de existirem evidências de que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, bem como estes compreendem certos pensamentos do homem. Então, o que acontece, que a gente estuda, é que eles têm, nessa fase, eles não entendem exatamente, né, esse plano físico e o plano espiritual. Então, eles são sensíveis ao ponto, né, de conseguirem observar, né, os espíritos não só nessa dimensão. O Livro dos Médiuns. Rigorosas pesquisas científicas com a catalogação de inúmeros fatos provam que inúmeros animais, como pássaros, gatos, cavalos, cães e etc., são capazes de captar a presença de um espírito. Presença. E é muito energia, né? Então, assim, eles são muito sensíveis, como a gente já conversou anteriormente, né? E como eles captam a nossa energia, eles também captam a energia de todos que estão, né, nos rodeando, tanto da forma, né, nesse plano físico, como no plano espiritual. Mas daí, a serem instrumentos de uma comunicação entre esses espíritos e os encarnados, tem uma distância ainda muito grande. Apenas, pessoal, né, pelo nível de evolução que esse espírito está e também pela capacidade desse corpo físico, né, de traduzir, né, de ser intermediário entre o que o espírito, né, desencarnado quer comunicar para o plano físico, né? Ah, mas e o papagaio, então? Né? E as aves que falam, eles poderiam ser interlocutores? A princípio, não, porque para eles falarem, a gente precisa ensinar, repetir, e é uma repetição, né? Não é uma interlocução, ok? Vidência. Os animais são naturalmente videntes e veem espíritos sem distinguir em que dimensão eles estão. Então, como a gente conversou, eles passeiam nessas dimensões sem discernir, né, o que é encarnado ou desencarnado, certo? Porém, não tem mediunidade, pois para tal tem que ter consciência. Então, eles têm vidência ou um certo tipo de premonição, né? Então, como tiveram aquele caso do tsunami, que muitos animais mudaram seus comportamentos antes de acontecer, né, o terremoto e as ondas, então eles têm um certo tipo de premonição, sensibilidade, mas interlocutores eles não são, ok? Então a gente fica pensando, tudo bem, que medo, né, na verdade, deles. Então eles veem espíritos, né, na nossa casa e tal. O medo só deve acontecer, né,
se os nossos pensamentos e as nossas atitudes dentro da nossa casa, né, não forem condizentes com o Evangelho, com o que Jesus nos trouxe de ensinamentos. Porque se a gente tem boas condutas no lar, energias, praticamos o Evangelho no lar, com certeza eles estão vendo, né, só seres de luz junto com a gente. Certo? Então, uma tirinha aqui. Estou aprendendo o Espiritismo e não vejo a hora de desenvolver minha mediunidade para falar com os espíritos superiores. Que bom que você está estudando o Espiritismo, mas a mediunidade é muito séria e requer muita disciplina. Além disso, é sempre bom lembrar que o telefone toca de lá para cá, né? Então, quando você tem uma comunicação aí muito fácil daqui para lá, vamos sempre pensar melhor nisso, certo? A gente não escolhe quem vai se comunicar, podendo também ser irmãozinhos necessitados de ajuda. Então, os nossos animais, eles podem ter a capacidade, né, de observar, né, de ver esses espíritos, certo? Então, um lembrete é cuidar muito bem da nossa casa, da parte espiritual da nossa casa, para que eles também sempre estejam no melhor lugar e vendo os melhores anjos, né, de luz para que nos acompanhem e que acompanhem eles também. E o estudo da mediunidade é um estudo muito sério, ser médium também é um trabalho, né, muito sério, que requer estudos e que a comunicação sempre é de lá para cá e não tão fácil, né? Mas diz Chico que daqui a um tempo, né, disse Chico em uma das entrevistas dele, que nós vamos conseguir sintonizar a dimensão, sem querer. Espero que a gente ou esteja daqui para lá ou de lá para cá e consiga, né, ver, se comunicar com as pessoas que deixamos aqui. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos refletir sobre isso. Não precisem ficar com medo, né, do que os seus animais estão observando, talvez em casa, mas cuidem do seu lar com o Evangelho no lar e com uma comunicação amorosa dentro do lar. Bom dia a todos e obrigada.